oitavo ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 3.1. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre os conjuntos numéricos que a gente tem estudado. O conjunto que a gente estudou por último foi o conjunto dos números racionais, então é sobre ele hoje os nossos exercícios, tá certo? O objetivo então vai ser resolver exercícios com base no que estudamos sobre o conjunto dos números racionais. Os materiais para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha, ok? Então, rapidamente, antes da gente prosseguir, só interessante lembrar aqui sobre o conjunto dos números racionais, né? Que ele seria esse aqui, o da bolinha verde, né? Então, o conjunto dos números racionais, ele é como se ele estivesse por fora aí do conjunto dos números inteiros e dos naturais, né? Então, eu posso dizer que todo número inteiro é também um número racional, porque ele está dentro desse conjunto. E outra coisa que eu também consigo afirmar é que todo número natural também está dentro do conjunto dos números racionais. A gente já viu isso, claro, mas é só bom sempre dar uma lembrada antes da gente prosseguir. 3 características importantíssimas: há infinitos números racionais e todo número decimal exato é um número racional e também toda dízima periódica é um número racional. Agora que a gente já lembrou todas essas informações importantes sobre o conjunto dos números racionais, vamos iniciar então os exercícios, tá certo? Então, a ideia aqui é que a gente leia o exercício junto, vocês pausam o vídeo, resolvem o exercício e depois voltam aqui para ver a correção, tá certo? Então, vamos começar pelo exercício de número 1. Classifique os números abaixo corretamente em cada conjunto ao qual pertencem. Número 4, número 2,333333, que no caso é uma dízima periódica. Número 9, número 96, menos 8, raiz de 9, menos 22,8, 12 quartos, 3,5, menos 12, 3 quartos e 0. Então, a gente tem todos esses números aqui. Agora, você pausa o vídeo, resolve o exercício e aí a gente já volta aqui para ver a resposta, tá certo? Agora que você já fez o exercício, observando todos esses números aqui, a gente consegue classificar eles, cada um, nos conjuntos os quais eles pertencem, né? Então, vamos iniciar pelo conjunto dos números naturais. Os números que pertencem ao conjunto dos números naturais são os números 4, 9, 96, 12 quartos e 0. Por que o número 12 quartos está incluído aqui? Porque 12 quartos, na verdade, é 3, né? 12 divididos por 4 é 3, então é um número natural aí, ok? O próximo conjunto dos números inteiros. Então, os números que estão dentro do conjunto dos números inteiros são todos os naturais, né? Se vocês observarem, nós temos aqui novamente o 4, o 9, o 96, o 12 sobre 4 e o 0. E além desses, a gente também inclui o menos 8 e o menos 12, ok? Porque lembrando, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, né? E o conjunto dos números inteiros corresponde aos naturais e aos números negativos também, ok? Por fim, a gente tem então o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais vai incluir os naturais, os inteiros e os números decimais, né, exatos e dízimas periódicas. Então, a gente tem aqui, né, o que a gente já tinha do conjunto dos números inteiros, 4, 9, 96, 12 quartos, 0, menos 8 e menos 12. E ainda a gente vai incluir o 2,33333, que no caso é uma dízima periódica, o raiz de 9, porque raiz de 9 é mais e menos 3, né? O menos 22,8, o 3,5 e o 3 quartos, porque 3 quartos ali é uma fração que resulta em um decimal exato, ok, gente? Bem tranquilo esse exercício, né? Só classificar cada um dos números dentro do conjunto em quais que eles pertencem, beleza? Vamos para o exercício, então, de número 2. Usando os símbolos de pertence e não pertence, complete os espaços a seguir. Então, aqui a gente tem alguns números e alguns conjuntos numéricos, ok? Então, você pausa o vídeo, resolve o exercício e volta aqui depois para a gente corrigir. Agora que você já fez, observe então aqui. Lembrando que
O símbolo de pertence significa que aquele número está dentro do conjunto que está sendo falado ali. E o símbolo de não pertence significa que o número que tem ali não está dentro daquele conjunto, ok? Vamos então lá. Número 2. Ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros? Ele pertence, né, gente? O conjunto dos números inteiros, ele inclui tanto os naturais quanto os números negativos. Então, o 2, que é um número natural, né? Ele pertence sim ao conjunto dos números inteiros, ok? O próximo, 3,6, pertence ao conjunto dos números naturais? Não, né? Lembrando que a definição do conjunto dos números naturais é aqueles números que a gente usa para contar. Então, quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você não inclui números com vírgula, certo? Então, os números naturais não têm nenhum número com vírgula dentro desse conjunto. Por isso que o 3,6 não pertence ao conjunto dos números naturais. Beleza? Agora, 2/3. 2/3 me resulta num valor decimal, certo? E a gente sabe que o conjunto dos números inteiros não tem valores decimais. Então, pensem na palavra, gente. Inteiros vão ser só números inteiros. Não vão ser números quebrados, números por partes. Eu não vou ter partes de um número, né? Porque a ideia da vírgula, né, de ter um número decimal, é porque eu tenho a parte de algum número, 1,5. Eu não tenho dois números, eu não tenho duas partes, eu tenho uma parte e meia, né, 1,5. Então, essa é a ideia. Quando você trabalha com números inteiros, eu não vou ter números decimais. Então, aqui, 2/3 também não pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? 1,22222. A gente viu, no começo dessa aula, a gente revisou rapidamente e viu que as dízimas periódicas são números racionais. Então, o 1,22222, ele pertence sim ao conjunto dos números racionais, beleza? Ah, lembrando, né? A gente já sabe que Z representa o conjunto dos números inteiros, N representa o conjunto dos números naturais e Q representa o conjunto dos números racionais, ok? Menos 12, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, o conjunto dos números inteiros inclui os naturais e os números negativos, todos aqueles que são inteiros, ok? Então, menos 12, ele pertence sim ao conjunto dos números inteiros. O 0 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, o 0 é o número que inicia, né? É o primeiro número natural. Então, a gente vai ter 0, 1, 2, 3. Então, a gente pode dizer sim que o 0 pertence ao conjunto dos números naturais, beleza? Mais 13 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, mais 13 é um número positivo, né? E inteiro. E números positivos inteiros fazem parte do conjunto dos números naturais, ok? Então, eu posso dizer que o 13 pertence ao conjunto dos números naturais. Raiz de 3, ele pertence ao conjunto dos números racionais? Não, a gente viu que para pertencer ao conjunto dos números racionais, eu tenho que ter uma raiz quadrada exata. Quando eu tenho uma raiz quadrada não exata, como é o caso do raiz de 3, ela não pertence ao conjunto dos números racionais. Então, raiz de 3 não pertence ao conjunto dos números racionais, ok? E π? Um π também não vai pertencer ao conjunto dos números racionais, né? O π, ele é um valor, uma dízima não periódica, ou seja, é um número com vírgula que não tem nada depois da vírgula que se repita. Ele fica trocando, né, de número. Então, ele é uma dízima não periódica e, por isso, ele também não pertence ao conjunto dos números racionais, ok? Vamos, então, para o exercício de número 3. Localize os seguintes pontos racionais na reta numérica abaixo. Então, aqui é colocar cada um desses números no lugar correto deles dentro da reta numérica. Então, vocês vão ver, depois vocês voltam aqui para ver a correção, tá certo? Então, a gente vai copiar, né? Já que vocês já resolveram, vamos só copiar rapidamente aqui no quadro para a gente conseguir acompanhar quais são os números que a gente tem que marcar na nossa reta numérica. 2/3, 3/4,
1,5, menos 2,3 e mais 5 meios. Lembrando que a gente usa o ponto e vírgula para diferenciar um número do outro, porque como a gente tem números decimais aqui, para não confundir a vírgula ali, ok? Então, a nossa reta numérica vai ser essa reta aqui, né? A gente não tem nenhum valor que sobrepasse 5 ou menos 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o quê? Dividir as frações para encontrar melhor a posição dos números na reta real, certo? Porque se eu olhar aqui, 2/3, fica meio difícil de eu saber aonde que isso se localiza na reta. Não vai ficar entre o 2 e o 3, tá, gente? Não é porque é 2/3 que fica entre o 2 e o 3. Não. O melhor jeito de encontrar números fracionários dentro da reta numérica é fazer a divisão deles. Então, se eu efetuar a divisão de 2/3, eu vou encontrar 0,66666. E 0,666, ele vai exatamente aqui entre o 0 e o 1. Um pouquinho mais para frente da metade, né? Porque a metade seria 0,5. Se eu estou trabalhando com 0,666, seria um pouquinho para frente da metade. Percebam que aqui a gente está fazendo bem visual, tá? Eu não estou pegando a régua e dividindo exatamente o pedacinho em 10 partes para eu poder marcar o 0,6. Não, a ideia aqui é ser um pouquinho, um esboço, né, gente? Só mais ou menos onde que fica esse número para a gente ter uma ideia, ok? O segundo número, menos 3/4, isso vai me resultar em menos 0,75. Então, ele é negativo e é 0,75. Tem que ficar entre o 0 e o menos 1. Por isso que ele vai ficar mais ou menos aqui, menos 3/4, ok? Mais 1,5. Mais 1,5 é fácil. 1,5 vai ser exatamente entre o 1 e o 2, ok? Menos 2,3. Então, vai ser menos 2,3, ou seja, vai ficar entre o menos 2 e o menos 3 aqui. Mais ou menos ali, menos 2,3, ok? E por último, a gente tem o 5 meios. 5 meios é 2,5. Então, eu vou vir na metade, né, entre o 2 e o 3 e vou marcar ali o 2,5, certo? Então, essa é a ideia para eu conseguir marcar os números na reta numérica, né? Se eu estiver trabalhando com frações, eu posso dividir essas frações para encontrar os valores decimais, para ficar mais fácil de eu enxergar isso dentro da reta numérica, ok? Então, se vocês observarem aqui, tem a resposta aqui bem bonitinha de todos os números que a gente deveria encontrar, tá certo? Espero que tenha ficado claro, gente. A ideia dessa aula é vocês aplicarem aí os conhecimentos que a gente estudou na aula passada, né, sobre o conjunto dos números racionais, né? Não esqueçam de fazer os exercícios e de consultar o material que vocês têm disponível na plataforma. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.